Muito boa tarde, bem-vindos ao programa Museus e Companhia. O meu nome é Gonçalo Cardoso e estarei convosco na próxima hora neste programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Um programa premiado em 2023 pela APOM, Associação Portuguesa de Museologia, na categoria Prémio Trabalho Jornalístico Média. Hoje não trataremos de um museu especificamente. Estaremos à conversa com Joaquim Jorge, que recebeu o Prémio APOM 2023 na categoria Mérito Profissional na área da museologia. Vão certamente gostar de conhecê-lo. Até já. Boa tarde, Joaquim Jorge, bem-vindo a Orem, a este programa da ABC Portugal e muito obrigado por estares aqui connosco, é uma grande honra. Obrigado, Gonçalo, obrigado pelo convite, obrigado também à Rádio ABC por esta oportunidade e por me terem chamado hoje a estar convosco durante esta hora. É com muito gosto realmente que temos aqui, mas não é a primeira vez que visitas Orem, pois não? Não, já cá tinha estado pelo menos mais 2 vezes, quer com a Margarida Moleiro, quer com o Hélder Farinha. Do Museu Municipal de Orem. Do Museu Municipal de Orem. A Margarida não é de Orem, é de Torres Novas. E foi a nossa primeira convidada neste programa Museus e Companhia. É verdade, e tivemos o gosto hoje de tê-la connosco durante o almoço, que foi muito bom. Muito é bom. Verdade, podemos partilhar aqui com os nossos ouvintes. Começámos pelo almoço e agora que estamos a fazer o programa e almoçámos no restaurante Casa do Castelo. Recomendas? Recomendo imenso. Casa do Castelo vale a pena, comida boa e um acolhimento também muito simpático. E naquele centro histórico que é a Vila Medieval de Orem. Sim, depois a surpresa da vista que há do outro lado do restaurante, que é quase escondida, não é? Quem passa na rua não repara e depois de lá temos aquela vista desafogada fantástica. Há muito boas surpresas em Orem. E tu tinhas visitado o Centro Histórico de Orem, a Vila Medieval, numa altura em que estava a sofrer uma grande intervenção de obras, de restauro desses espaços do concelho. Sim, estava na altura a decorrer um conjunto de obras, fomos acompanhados exatamente pelo Hélder Farinha, um dos técnicos do município, que nos mostrou nesse dia não só a casa do administrador, acho que é assim o nome, se eu estiver a dizer mal, corrige-me. Não, está certo, certíssimo. É o Museu Municipal e o núcleo da casa do administrador. Exatamente, visitámos esse núcleo e depois tivemos o prazer também de dar uma volta pela zona histórica do castelo, que estava na altura a sofrer obras de intervenção, de reabilitação, e pronto, não deu para ver tudo, mas agora já deu para ver que há uma diferença para melhor do ponto de vista daquilo que é o acolhimento ao visitante e as possibilidades de visita, os percursos também mais adaptados, isso é francamente positivo. É muito bom. Bom, vamos recuar no tempo, conhecer um pouco o teu percurso. Nasceste em Lisboa? Nasci em Lisboa, sim, na MAC. Ok, então foste nascido e criado em Lisboa? E fizeste aí o teu percurso escolar? Sim, mais ou menos. Eu, estando tão perto de Lisboa, que os meus pais são de Mafra originalmente, de Sintra, depois fui nascer à Matral à Frente da Costa e vivemos toda a vida muito perto de Loures, numa pequena terra chamada Pinheiro de Loures, mais propriamente no lugar da Lagariça, na Quinta do Abade, que é uma quinta pequena com alguns animais e tinha toda uma vivência rural onde acabei por crescer. A escola foi feita também ali no Pinheiro primeiro e depois em Loures.
e depois em Lisboa, mais tarde, claro. Bem. Portanto, fizeste aí o teu percurso escolar e começaste logo a trabalhar no fim do secundário? Sim, assim que terminei o 12º ano havia uma necessidade imperiosa de iniciar uma atividade profissional. E no meio das várias possibilidades que existiam, que não eram muitas, eram exíguas, consegui um lugar com um contrato a termo no Museu Municipal de Loures, perdão, agora estava com Torres Novas na cabeça, no Museu Municipal de Loures, onde ingressei no dia 9 de 9 de 1991, com 18 anos. Datas que não se esquecem. Não se esquecem, nunca mais se esquecem. Mas foi por acaso ou sempre já no ensino, no primeiro ciclo, bem, na altura era a escola primária, como eu, mas tiveste sempre este gosto pela área do património, da história, ou foi um pouco por acaso? Eu acho que foi um pouco por acaso. O meu gosto era sobretudo pela literatura, pelas línguas, inglês, francês, literatura portuguesa, essas eram as minhas áreas. Quando ainda bastante jovem, fiz parte de um grupo de teatro amador, e isso também, de certa maneira, infletiu aquilo que são os nossos gostos, as nossas leituras. Também em Loures, um grupo de teatro que começou exatamente na escola, com um desafio. E depois continuei durante muito tempo, acho que até mais de uma década, e depois depois essas coisas tive que abandonar essa parte, mas nunca pela parte do património ou das artes decorativas ou da arquitetura, nunca teria sido essa o meu amor primeiro, por assim dizer. Foi outras coisas. Quando eu parei no museu, bastante novo, tive Sim, sorte, 18 anos. Lembras-te perfeitamente? Lembro a perfeitamente. tua reação? Que ideia é que tu tinhas de um museu? Frequentavas museus ou foi a primeira vez? Não frequentava, não era um hábito também nas práticas familiares. Os passeios eram sobretudo ao ar livre e pela praia e por esse tipo de coisas. Eu acho que sim, que Mafra tinha esse polo de atração, não tanto só pelo palácio, mas também pela parte da Tapada. Era habitual fazer-se piqueniques com alguma regularidade. E claro, ir à praia Ericeira com os meus avós, era também as coisas mais do nosso cotidiano, sobretudo nas férias longas de verão, dos 3 meses, que agora já não existem, né? E parecem quase uma utopia, como nós tivemos esse privilégio de ter 3 meses de férias. Eu acho que quase nos esquecíamos do que tínhamos aprendido nos primeiros meses de escola. Quando apareci no Museu de Loures e quando houve essa junção de possibilidades, eu fiquei francamente surpreendido pela equipa, que lá estava, uma equipa também muito jovem e que me acolheu e de certa maneira me nutriu dos conhecimentos, das leituras, das visões, quase todos formados em antropologia, alguns também em história, muitos colegas de conservação, muito a começar a ideia dos projetos de mediação cultural. Na altura não tinha esse nome, tinham nomes como Serviço Educativo ou Extensão Cultural e Educativa, muito ainda ligados às escolas, não vistos ainda como outras coisas, portanto num trabalho muito centrado também naquilo que era o trabalho dos municípios, numa altura que corresponde também ao boom dos museus municipais em Portugal, depois dos anos 80, não é? Logo Nasceram como cogumelos. Exato, é uma expressão que ficou dessa altura e feliz de alguma maneira, não é? Porque depois do 25 de Abril há todo um trabalho das autarquias em torno daquilo que são as questões mais estruturais, de saneamento básico, de alojamento, de todo um conjunto de estruturas importantes até do ponto de vista industrial. E depois com os anos 80 e os anos 90 vê-se essa voltar àquilo que é os departamentos socioeducativos ou socioculturais ou os departamentos de educação, juventude e desporto e social. Portanto, estas 4 áreas acabam por... estas nomenclaturas acabam por preencher primeiro aquilo que são serviços culturais dos municípios, depois coisas como divisões de educação e juventude, ou património e cultura, e depois até departamentos de educação e juventude com estas áreas mais segregadas e também interligadas, não é? Porque estas áreas nos municípios são elas próprias todas sempre muito interligadas. E na altura existia no Museu Municipal de Loures, que funcionava na Casa do Adro,
a Casa de Verão do Núncio do Vaticano em Portugal, uma casa do século XVII, XVIII, que havia sido reabilitada para instalar exatamente os serviços de cultura do município, que tinha 2 salas de exposição clássicas, uma de arqueologia e uma de etnografia, mais uma que não tão permanente, ou seja, com exposições de mais curta duração relacionada com as artes plásticas, e eu acabo por ficar alocado à equipa de antropólogos com quem acabei por crescer não só como pessoa, mas também como alguém interessado na área do património e dos museus. E acabo por pensar que tinha que repensar a minha carreira do ponto de vista académico, porque não tinha ainda sequer começado, mas tinha esta ideia quando entrei no município de Loures para trabalhar como assistente dos antropólogos, uma espécie de assistente administrativo, para assim dizer, em recuar naquilo que seriam as minhas disciplinas de base do 12º ano e voltar a fazer filosofia e história, voltar ao 12º ano e fazer filosofia e história, que não tinha feito, exatamente para ter ingresso depois num curso nesta área, portanto, da antropologia. És contaminado, entre aspas, pelos os colegas de antropologia e entraste para a antropologia. Completamente. Sim, mas antes de ir para o ensino superior e nos primeiros trabalhos que fizeste, essa tua paixão pela literatura, pelo teatro, pudeste aplicar ali no museu? Eu diria que sim, esta coisa de subirmos a um palco e decorarmos um texto e de representarmos um personagem, por muito amador que seja, é uma persona que nós desenvolvemos, não é? E de certa maneira é uma ferramenta que pode ser útil quando temos que fazer uma comunicação em palco, quando somos entrevistados, quando temos de encarnar um personagem para uma noite dos museus ou para um Dia Internacional dos Museus. E havia muitas dessas iniciativas e muitas dessas experiências no Museu Municipal de Loures e acabei por encarnar algumas das personagens. E isso é interessante porque nós temos formas de nos colocar a projeção de voz, o corpo, a forma como decoramos o texto, a forma como também fazemos as marcações, onde as coisas acontecem e onde debitamos texto, e onde temos depois os outros colegas a falar connosco. Acabou por ser uma mais-valia. Parece que é uma coisa natural, mas foi uma ferramenta útil para a vida. Eu acho que toda a gente que trabalha em património e que tem de lidar com públicos deve saber lidar com a audiência, deve saber comunicar, deve saber olhar nos olhos, corresponder, não ter só tem de haver uma espécie de engajamento com o outro à nossa volta, não é? Isso é importante, perceber o meio, saber o calor do público, por assim dizer. Muito bem. Voltando então ao entrar no ensino superior para a antropologia, não deve ser fácil trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Sim, acho que eu agora, eu acho que na altura não tinha muito tempo a pensar se era fácil ou se era difícil, tinha que ser, era uma corrida contra o tempo sempre, não é? No município de Loures também tenho que dizer com toda a justiça, sempre tive muito espaço para ter um horário de trabalhador-estudante, ter todas as condições para poder, na medida das limitações que exige e a responsabilidade que é ter um emprego, corresponder, não é? Mas o que eu sentia é que tinha, em comparação com os outros colegas que eram só estudantes e até eram bastante mais novos do que eu, eles nunca tinham tempo para fazer os trabalhos e nós entregávamos os trabalhos a horas, ou seja, também tem a ver com esta necessidade de nós planearmos o nosso dia, não é? Planearmos as nossas horas, as nossas semanas e tentar corresponder ou não falhar tanto quanto à partida se pensamos que temos o tempo todo disponível e depois acabamos por não fazer quase nada, não é? E aqui é um bocado... A disciplina e o método. A disciplina, o método e algum ritmo que tem mesmo que existir, não é? E às vezes é um pouco como fazer exercício ou outra coisa qualquer, ou ir ao ginásio. Podemos não acreditar logo que vamos ficar super fit no dia a seguir, não vamos ficar com os conhecimentos todos no dia a seguir, mas é essa continuidade, essa consistência, essa coerência, essa continuação que nos permite depois dar o salto para outras coisas e 1 ano ou 2 depois, ou 3 ou 4 anos depois, como foi o caso, percebermos que tínhamos feito esse caminho e quando olhamos para trás percebemos, caramba, como é que foi possível? Mas foi possível e nem foi assim com notas tão más, não é? Foi totalmente possível. E correspondeu às tuas expectativas o curso? Sim, como é que eu ia dizer? Acho que correspondeu a umas expectativas também bastante
próximas do mundo real. As minhas expectativas, estando no mundo do trabalho já há tantos anos, eu entrei para a faculdade, para o curso de Antropologia em 97 ou coisa assim, portanto eu terminei em 2001. Eu sabia exatamente que curso é que ia tirar, que disciplinas é que ia ter. A maior parte dos colegas que eu tinha no município eram ora da Nova, ora do ISCSP. Acho que só havia um colega do ISCTE, que foi onde eu acabei por me licenciar, mas percebíamos, ou seja, havia os encontros também de museologia e autarquias, havia muitos encontros científicos que eu também concorria, quer dizer, participava como ouvinte, e aprendemos sempre muito nisso, aprendemos sempre muito a perspectiva também do que é que são os vários perfis dos cursos na altura, que eram muito diferentes do que são hoje em dia. A Bolonha veio trazer aqui um ritmo diferente e um respirar também diferente. Portanto, eu sabia muito bem ao que ia, de alguma maneira, não fui muito, como é que eu ia dizer, não fui muito ao encontro do desconhecido. Falaste dos colóquios, dos encontros, foi uma época de dor que nós vivemos, eu também por experiência própria, a partir de 2000, não havia semana ou fim de semana para que não houvesse um curso, uma iniciativa do município e sobretudo também dos museus, dos serviços educativos em museus. Foi uma época de ouro e por vezes a gente começa a pensar, queixávamos tanto na altura e não sabíamos, estávamos tão bem, não é? Sim, é verdade. Olhando agora, fazendo essa análise, eu acho que nós vivemos uma época muito rica e diversa, dos municípios também com uma grande vontade de contratarem pessoas com perfis diferentes do que era habitual, com um apetrechamento, quer do ponto de vista de equipamentos museológicos, quer do ponto de vista de perfis científicos. Não eram só antropólogos, eram sociólogos, eram pessoas de história, eram pessoas de conservação e restauro, coisas que à partida nos municípios não eram habituais existir. E isso também veio trazer um conjunto de responsabilidades que os municípios não possuíam. Eles próprios também abraçaram essas responsabilidades. Quando foi depois, mais tarde, anos mais tarde, a questão da descentralização e a questão dos municípios ficarem a gerir aquilo que é hoje o parque escolar, e com todas as coisas que neste momento se antevêm que os municípios venham a abraçar, seja do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da ação social, seja do ponto de vista da justiça e até daquilo que pode vir a ser o novo desenho do processo de centralização de fim de vida do que seria as direções regionais de cultura e o que pode vir aí depois a seguir com os institutos públicos regionais que vêm substituir as CCDRs. Há um conjunto de responsabilidades que as autarquias em Portugal depois de 75 têm vindo a abraçar, que é diverso, exigente e corresponde também a esse perfil de necessidade de apetrechamento técnico com colegas que têm perfis científicos diversos daqueles que eram habitualmente os exigidos e que trazem também um conjunto de massa crítica que é importante e que nós conseguimos ver hoje em dia naquilo que são as prestações não só da rede portuguesa de museus, mas das próprias redes de museus das CIM ou das redes de museus regionais, que eram coisas que há 20 e tal, 30 anos acharíamos que seria muito difícil de pôr de pé e que seria depois ainda mais difícil que se mantivessem, porque não é tanto pôr as coisas de pé e abrir um equipamento novo ou uma nova rede, é como é que estas coisas se sustentam. Manter, é difícil. Mantêm-se no futuro. No fundo, aqui também não é tanto a ideia de recuperar património, é que esse património depois fica a fazer parte de um conjunto de edifícios que eles próprios carecem todos os anos de manutenção. E que esse tipo de olhar cuidado, exigente, continuado, não se compadece com uma ligação de toca e foge. Tem que ser uma coisa mais sistémica, mais de longo curso, mais de longo alcance, mais estratégica. E nesse aspecto temos que dar uma palmatória, e o grande exemplo que nós temos em Portugal, com muito sucesso, eu diria, começou até antes dos museus, um pouco antes, é a rede de bibliotecas públicas, não é? Que está muito alicerçada nos municípios. Anos mais tarde, a Rede Portuguesa de Museus, e agora com muito fôlego novo, eu até diria com outra abrangência e outra frescura, mas também igualmente reclamada desde essa altura, a Rede de Arte Contemporânea,
e a rede de teatros e cineteatros. Portanto, há aqui um conjunto de outras redes que vêm em parceria, o Estado Central com o Estado local, trazer um conjunto de respostas ao cidadão, elas próprias também mais exigentes, mais complexas e mais em sintonia com aquilo que são os problemas dos dias de hoje, não é? Eu acho que isso é o mais importante aqui. E se calhar sem querer estar aqui a acrescentar uma nova camada de informação sobre o que estamos a dizer, é importante perceber que estas coisas existem porque há uma vontade política, seja do Governo Central, seja das autarquias locais, para que isso aconteça. Há linhas estratégicas internacionais também que de certa maneira, orientam esses passos que são dados. Há linhas de financiamento, mas depois também há uma coisa que nós não podemos deixar de nunca ter em linha de conta, que são as exigências que os cidadãos têm hoje em dia. E as exigências que o cidadão tem perante a administração pública, seja ela local ou nacional, é imensa. E temos que saber dar essas respostas, não só com equipamentos culturais, mas com equipamentos culturais que vêm também dar outras respostas, que não são a resposta que se espera por si, mas são respostas relacionadas com as questões mais transversais e eu se calhar agora vou dar aqui um salto também maior para as questões que têm a ver com o bem-estar, com a coexistência entre diferentes populações, com a saúde mental, com a participação dos jovens, com o envolvimento de população mais envelhecida, com a questão de todas as questões de género e minorias. Portanto, há aqui um conjunto de... Provocar para despertar, talvez, abanar para determinadas áreas. Não é? Sim, e que essas áreas não correspondem exclusivamente a um problema desse setor específico, mas que a cultura tem um papel a dizer sobre isso e que deve ter um papel a dizer sobre isso e deve intervir sobre isso. As questões do ambiente, das alterações climáticas, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio até 2014 e depois 2015, desenvolvimento sustentável. Há aqui um conjunto de preocupações que as pessoas que trabalham em património cultural têm vindo a responder, a fazer projetos, a refletir e a trazer algum tipo de respostas e de contributos, que eu creio que é nesta interseção que se provoca também o futuro, não é? Porque se os equipamentos existem tão só para contar a história do que foi, sem estar ligado aos dias de hoje, nós temos aqui um problema de relevância, de comunicação e de capacidade de conectar com os problemas da sociedade dos dias de hoje. E o património e as pessoas do património e da cultura têm essa obrigação não deve ficar tão só, como fica e bem, nas mãos daquilo que são as artes performativas ou as artes vivas, não é? Mas nas outras partes da cultura também é muito importante e no património também é muito importante que isso aconteça. Portanto, do que falas agora também tem muito a ver com o que estás a trabalhar atualmente, mas vamos recuar ainda a Loures, ao museu e aqueles primeiros tempos de trabalho. Portanto, do que eu vejo aqui, portanto, a licenciatura em Antropologia não bastou porque continuaste a estudar para uma pós-graduação dentro da Antropologia na área de património e identidades. Sim, também. Sentiste essa necessidade daquele caminho mais específico? Eu acho que nessa altura o que aconteceu é que depois de estarmos algum tempo sem estudar, eu acho que tive para aí 4 anos ou 3 anos sem estudar, há uma vontade de voltar à escola, de voltar a aprender, de voltar a ter colegas com quem também aprender, isso também é muito importante, e voltar ao contacto com alguns professores que nos marcaram. O ISCTE tem essa, não é? A escola onde eu, de certa maneira, fui enturmado, acaba por haver professores que nos marcam de forma indelével, e essa primeira pós-graduação, de facto, reuni alguns dos professores da licenciatura, alguns desses que nos marcaram, e tentei, e foi muito bom voltar a olhar para algumas dos conceitos, não é? E também refrescar alguma que era a nossa prática de trabalho, muito afastada da academia, ou mais afastada da academia, e esse tipo de permeabilidade que este mundo também permite, é importante trazer uma prática, tentar levar, estas coisas não são só estanques e devemos refrescar, nós devemos estar sempre a aprender, nunca sabemos tudo, e é importante termos esta abertura para continuar acho que foi mais essa sede de voltar a aprender mais coisas. Muito bem. Portanto, quantos anos é que tiveste no Museu de Loures? De 91 eu
eu diria até... Depois o Museu de Loures deixa de ser só o Museu Municipal de Loures, não é? Ele passa de... Fazendo aqui uma breve resenha em voo de águia e se calhar sendo grosseiro no que vou dizer, sem muito detalhe, em 96 o museu fecha, faz uma década, cumpre-se uma década da abertura dos serviços culturais em Loures, que foram exatamente em 86. Em 96 fecha, em 97 estamos o ano todo a embrulhar as peças e a levar o museu para o novo espaço. Desta vez um convento franciscano rábido na Quinta do Conventinho, também em Loures. O 47º a ser construído, salvo erro, cuja sede principal seria o convento exatamente à Rábida, e ficamos aí, abrimos as portas em 98, e depois, anos mais tarde, abre, agora não sei precisar as datas, o Museu de Cerâmica de Sacavém, na antiga fábrica da Loiça, e depois, ainda alguns anos mais tarde, o Museu do Vinho e da Vinha em Bucelas, na região demarcada de Bucelas. Portanto, são 3 patrimónios diferentes, um industrial, outro rural ligado ao vinho, e o Museu Municipal de Loures, na Quinta do Conventinho, adquire um espaço que, para além daquilo que seriam só as salas de arqueologia e de etnologia, adquire também todo um conjunto de reservas específicas do trás, de arqueologia, com um conjunto de valências muito diverso, com toda a parte bastante grande ainda daquilo que seria o próprio convento, com uma cerca, com o olival, com um pombal. Portanto, há um conjunto de outras camadas de informação que vêm adensar aquilo que é a história do território. Desta vez mais centrado naquilo que seria o próprio convento, o seu fundador e toda a história nesse espaço onde se tenta contar a história também dos outros que estão lá a viver neste momento e que não são de lá, que são muitas comunidades que vêm dos países que falam português, de Cabo Verde, de São Tomé, da Guiné, mas também da Índia, de Moçambique, de Angola, com as suas línguas, com as suas culturas, e tinha havido ainda em Loures uma experiência nos anos anteriores, onde se fez uma exposição que se tentava juntar esses diferentes contributos e chamámos as diferentes comunidades para trazerem uma peça que as representasse. Depois isso foi tentado novamente com uma espécie de upgrade àquilo que seria a altura, onde se fez uma exposição que se falava sobre ervas para tratar, no sentido da medicina tradicional popular daquela região à volta de Lisboa, mas também das mesinhas à volta das primeiras práticas de infância, e depois as ervas para comer, que seria exatamente essa abertura ao mundo mais aberto e global, onde as diferentes culturas que foram ali residir começaram a trazer os seus pratos e como é que eles os adaptaram ao que existia do ponto de vista... Agora nós conseguimos comprar tudo, mas não era assim. Há 20 anos atrás era difícil encontrar alguns ingredientes. Portanto, o aumento da área de atuação do museu, não é? Abrir as portas dos museus para as várias realidades onde o museu está inserido, ou os museus. Portanto, e estiveste envolvido nesses projetos todos de Loures, da criação desses novos museus. Um grande desafio. Ninguém faz nada sozinho. Nós tínhamos uma equipa, apesar de exígua, bastante bem, como é que eu ia dizer, motivada, também com os meios humanos e financeiros que permitiam fazer esse tipo de passo, que foram dados de uma forma firme, resoluta, mas, como é que eu ia dizer, determinada, e não foi só a sobrecarregar quem já lá estava, foi também trazendo novas pessoas com essas novas valências, competências e capacidade de se dedicar a essas realidades e a fazê-las depois comunicar de uma forma concreta, não é? Isso depois o que é importante aqui, que eu acho que é sempre importante recuperar estas coisas, tratar da coleção, obviamente, tratar dos edifícios que guardam as coleções, mas também tratar de nunca nos esquecermos, de nos ligarmos com as pessoas que hoje em dia ali estão e que têm necessidades e que nós, enquanto equipamentos culturais do município, temos a responsabilidade e a obrigação de oferecer algum tipo de resposta aos problemas que eles estão a sentir e que não têm necessariamente a ver com uma pintura do século XVII ou um edifício do século XX que entretanto foi reformulado para um museu industrial. Portanto, há um conjunto de preocupações no Museu de Cerâmica, por exemplo, que eu acompanhei de forma mais afastada, porque a minha sede continuava a ser o Museu Municipal,
tinha muito a ver com estas pessoas que trabalhavam na fábrica, que eram operários e que ali cresceram também, de certa maneira foram para lá jovens, de onde é que eles vinham, tentar perceber e mapear os sítios de origem destas pessoas, e percebemos que alguns desses sítios ainda hoje existem associações desses territórios, como é os Amigos de Loriga, junto de Serra da Estrela, em Ceia, ou noutros territórios, e perceber como é que essa ligação era feita, como é que essas redes de contactos eram feitas, como é que essas pessoas depois ali acabaram por se fixar, criar os seus próprios filhos, e que ligação é que eles têm a essa terra de origem, e que isso tudo é parte da responsabilidade do museu, contar também essas histórias. E isso tem sido interessante na altura, quando se fez esses caminhos. Os museus têm que ter esta abertura, não é? Porque se nós estamos a falar de um património que neste caso era um património cerâmico, que tem um saber técnico específico, exclusivo, bastante dedicado, há depois todas as pessoas que não detêm esse saber técnico, mas o fazem acontecer todos os dias. Esta coisa é muito feia de saber acontecer. Fazem o trabalho, trabalham ali, mas acabam também por se fixar. É a responsabilidade daquele museu, como um museu de sociedade, que é representar aquele território, saber contar essa história. Como é que foi o respirar dessa indústria que cresceu e decresceu e depois acabou por fechar de uma forma até bastante violenta. É a responsabilidade também do museu contar essas histórias menos... como é que eu ia dizer, menos festivas e simpáticas e celebratórias, e também perceber que há pessoas que se calhar não têm vontade de entrar no museu, porque recordam-se coisas menos simpáticas da vida deles e que são lugares de trauma e de memórias menos simpáticas, e o museu também tem que respeitar isso, nós temos de saber também de respeitar essas... Ou então pessoas que até dizem que o museu não é para elas porque é tão bonito e o chão está tão encerado e é tudo tão limpinho e maravilhoso, que acham que aquilo não é para eles entrarem, não é? Nós tivemos isso também. Quase um templo, não é? Nós também tivemos isso nas bibliotecas, e as bibliotecas também souberam, de alguma maneira, desmistificar isso. Os museus também têm essa responsabilidade de trazer pessoas que nunca lá foram dentro. Assim como o Teatro Nacional da Maria também tem feito, é um trabalho que eu adoro, foram buscar as pessoas que vivem à volta do teatro e que nunca lá tinham ido, e que vão lá pela primeira vez. Porque o teatro é para essas pessoas também. E os sítios que são... culturais e patrimoniais têm esta obrigação de não falar só para os convertidos, por assim dizer, mas de trazer pessoas que acham que isto não são para eles. Muito bem. Muitos anos em Loures, mais de 10 anos? Muito mais de 20. Mais de 20. Mais de 20. Acabámos por não falar quando é que saíste, mas... Sim. Eu depois saí dos museus, só para fazer aqui, saí dos museus e fui trabalhar para o departamento de acho que se chamava planeamento estratégico ou aprovisionamento, tinha a ver com os financiamentos, que eu, entretanto... Mas dentro do próprio município de Loures, é uma equipa de financiamento externos, onde eu estive alocado durante 5 ou 6 anos, que essa equipa fazia parte de uma divisão muito maior de planeamento estratégico, ela própria também num departamento maior de financeiro e de estratégia, mas essa equipa tinha como responsabilidade e missão perceber e interpretar os avisos de abertura de candidatura, divulgá-los junto dos serviços municipais e ou das entidades que, vivendo no município de Loures, não eram a Câmara, como, por exemplo, associações, grupos informais, grupos na área do património, agentes que pudessem trabalhar, parceiros do território, pudessem candidatar-se, tinham ali uma espécie de sítio onde podiam ter algum tipo de apoio, dúvidas, aconselhamento, mas nós tentávamos sempre também fazer isso junto das entidades que promovem esses programas cá em Portugal. Não somos nós os detentores dos programas, não devemos ser nós a substituir-nos. Também fazer um processo de capacitação, de movimento associativo. E gostaste dessa experiência porque é um pouco diferente do trabalho de museu, com o contato com os públicos, com a identidade. É um trabalho mais de bastidores, mais burocrático. É um trabalho burocrático. Podemos passar semanas sem falar com pessoas nenhumas, a não ser por e-mail. E adaptaste bem? Sim, não foi... Não, eu acho que também foi um novo respirar para mim, não é? Não foi um novo... Havia uma nova área de trabalho que eu, entretanto, havia também feito algum tipo de caminho no sentido da minha capacitação e especialização nesta área dos financiamentos, sobretudo financiamentos vindos da União Europeia. E acabou por ser útil, na altura, ainda para o Lisboa 2020, para dentro do quadro comunitário que estava a decorrer, e, portanto, fechar o anterior do 2020, acho que se chamava CREN, e depois o 2020, e foi bastante interessante, e fazia-se coisas desde
processos de combate ao absentismo escolar e para, de certa maneira, trazer o sucesso escolar para dentro do trabalho feito com o Departamento de Educação, a coisas relacionadas com programação cultural, com tirar os telhados que tinham todos aquelas coisas que fazem mal, agora não sei dizer o nome. Amianto, obrigado, é esse nome, exatamente. Retirar o amianto de uma série de edifícios públicos, sobretudo escolas, que tinham sido feitas com muita velocidade, porque a população também tinha crescido de uma forma exponencial, exatamente por via de acolher um conjunto de pessoas que não são oriundas deste território e que houve necessidade de lhes dar todas as condições para se instalarem, incluindo também as escolas, que depois foram todas feitas e agora tiveram que ser retirados esse tipo de trabalho. Portanto, houve um conjunto de candidaturas bastante exigente. Pronto, eu também estive acho que 5 anos, aprendi imenso, conheci pessoas extraordinárias. Acho que a minha visão, também não sendo da área do planeamento ou da contabilidade ou da economia, tinha uma visão um pouco diferente, se calhar mais dentro do métier, daquilo que seriam as exigências do que era solicitado. Gostei imenso e depois ao fim de 5 anos? Ao fim de 5 anos acabei por receber um convite que não podia recusar. E fui chefiar a Divisão de Desenvolvimento Social no município de Torres Vedras, onde entretanto estava a residir, por questões pessoais, acabei por me apaixonar e casar lá, e estive lá quase um ano na Câmara de Torres. Foi também um desafio bastante grande, e também aí senti a necessidade novamente, porque era uma divisão com 4 dezenas de técnicos, muitos técnicos superiores, com muitas responsabilidades fora daquilo que era a área de conforto onde eu vinha, com responsabilidades na área social, na área da habitação, na área da juventude, na área da população mais sénior, com respostas sociais de emergência a mulheres vítimas de violência doméstica, crianças e jovens em risco. Portanto, havia um conjunto de respostas mais na área social para os quais eu achava que não estava muito bem apetrechado. Fui a Coimbra novamente estudar, e acabei por fazer uma pós-graduação, uma especialização em organização de entidades na área social, e pronto, e também foi uma aprendizagem extraordinária com colegas extraordinários, desta vez quase todos da região centro, e também com novos professores que acabam por nos acompanhar até hoje, não é? São entidades que acabam por fazer parte de nós. Então, ao fim desse ano, recebeste outro convite? Sim, outro convite, esse também bastante inesperado, e também não se podia dizer que não. Foi um convite Nem não, nem nem. Não tinha que dizer que sim, com o peito aberto e com confiança, não é? Um salto de confiança também. Se tiveram confiança para te convidar, tens de ter confiança também para aceitar. E foi nessa altura que ingressei como adjunto da Secretaria de Estado da Cultura, a arquiteta Ângela Ferreira, com quem eu havia trabalhado no município de Loures anos antes, e que longe de mim, completamente longe que isso pudesse acontecer, me convidou de uma forma muito generosa e eu aceitei, claro, e também foi uma aprendizagem fantástica durante, eu diria, acho que foram 4 anos, bastante exigente, e ainda por cima aconteceu nessa altura a pandemia, não é? Que é uma coisa que nós nunca iríamos pensar que isso podia acontecer em 2018, mas em 2020 aconteceu a pandemia e pronto, todos os dossiês foram muito mais difíceis de produzir, não só por causa dessa situação. Foi para todos uma situação nova, mas pronto, tivemos que lidar com a situação e isso foi... Adaptar, fazer ajustes. Tudo, repensar tudo, não é? Tudo o que tínhamos pensado fazer com um ritmo diferente, ou acelerar de forma exponencial, ou deixar cair, porque não era impossível fazer tantas coisas que tínhamos pensado fazer por causa exatamente do que aconteceu. Ao fim desses 4 anos, começas a exercer a atividade que estás atualmente? Sim. Portanto, deixa-me ver se está certo, é técnico especialista do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural. Isso foi o que eu fiz. Ok, então peço desculpa. Sim. Então, diz-me lá o que é agora. Eu agora estou como técnico superior, estou perfeitamente sem qualquer tipo de responsabilidade do ponto de vista
da coordenação, na Direção de Serviços de Estratégia e Planeamento e Avaliação Culturais do GEPAC, que é o Gabinete de Estratégia e Planeamento e Avaliação Cultural do Ministério da Cultura. Pronto, eu ia te pedir para traduzir o GEPAC. Portanto, já estão os ouvidos esclarecidos e eu também. Muitas siglas, muito complicado. Então, o que é que faz esta Direção de Serviços? Direção de Serviços. Esta Direção de Serviços tem um conjunto de responsabilidades do ponto de vista exatamente do que o seu nome explica, não é? Algumas responsabilidades daquilo que são as estratégias internacionais às quais Portugal responde, e também as estratégias que emanam do Ministério da Cultura, como por exemplo a estratégia de promoção da sociedade de inclusão nos museus, monumentos e palácios, que é um instrumento que emana do Ministério da Cultura, que envolve um conjunto de entidades, neste caso a Direção-Geral do Património Cultural e ainda as existentes 4 Direções Regionais de Cultura, e mesmo que depois venham a transformar-se noutra coisa, essas responsabilidades irão comutar para esse novo organismo, seja ele qual for, e nós o que fazemos neste Gabinete de Planeamento Estratégico é não só monitorizar e perceber de que forma é que estas estratégias estão a ser implementadas, se correspondem de alguma maneira com as exigências que haviam sido colocadas, com os prazos, com as metas, com os indicadores. Portanto, temos que pensar nestas coisas todas antes. E depois fazemos esse trabalho de monitorização, tentamos encontrar formas de mitigação quando é possível, quando algumas coisas não estão a decorrer de acordo com os planos. No caso de estratégias que não são emanadas do próprio Ministério, mas são, por exemplo, estratégias conjuntas com as áreas governativas da coesão territorial, ou do turismo, ou da saúde, ou da justiça, ou da juventude, há colaborações das entidades da cultura, por exemplo, no Plano Nacional da Juventude. Nós acompanhamos as intervenções das áreas da cultura dentro dessa concretização do plano e damos feedback aos detentores desse plano, como é, por exemplo, o Plano de Combate ao Racismo e Não Discriminação, que tem um conjunto de medidas da área da cultura, e nós acompanhamos essas medidas, monitorizamos-las e tentamos dar conta delas. Outra coisa que também se faz dentro desta área, por exemplo, as questões relacionadas com a Agenda 2030. Portugal fez parte de um conjunto de países que foram convidados a responder ao projeto piloto dos indicadores temáticos da cultura da Unesco. Na altura eram 7 países que responderam ao desafio, ou até ao fim ficaram esses 7 países, e Portugal fez o seu trabalho. A metodologia implicava ter uma conta local, de um governo local, e recaiu sobre o município de... eu não me vou lembrar agora do nome, que vergonha. Não há problema, sobre daqui a pouco município de... É norte, centro, sul? É no centro, e é um município Unesco por causa do Forte da Graça. Não vou lembrar do nome. Não tem problema, daqui a pouco já vai. Peço desculpa. Não faz mal. E, portanto, essa conta local era desse município. Eu peço desculpa, já me vou lembrar do nome, agora não me recordo. E a outra conta, a conta nacional, a conta do país, era da responsabilidade deste gabinete do GEPAC. Portanto, fizemos as duas contas, por assim dizer, apresentámos os relatórios com as respostas que eram necessárias, àquilo que era preciso, com muita ajuda de imensos parceiros em Portugal que ajudaram a tornar isto possível, como é o caso do INE, Instituto Nacional de Estatística, como é o caso da Comissão Nacional da Unesco, como é o caso de um conjunto de outros parceiros que agora não vou mencionar. Estes dois são os que me parecem mais importantes, e nós conseguimos, com este projeto piloto, devolver um conjunto de informação sistematizada e trabalhada. Depois, com os peritos da Unesco, conseguimos perceber algumas das indicações que eram pedidas. Por exemplo, uma das coisas que surpreendeu os peritos, de forma bastante surpreendente, foi perceberem que a quantidade perceberem que nós, em Portugal, conseguimos contabilizar, dentro daquilo que é a conta satélite da cultura, que são as contas que, dentro do INE, tentam contabilizar ou estimar que repercussão tem no PIB, no Produto Interno Bruto, a área da cultura, das indústrias culturais e criativas, não é? Quanto é que vale este setor, tal qual como nós ouvimos falar para o setor da metalomecânica, ou do calçado, ou do automóvel, ou até a conta do turismo, que neste caso também tem algumas componentes que são
idênticas à componente da cultura, diria que conseguimos perceber, e isso foi uma coisa que surpreendeu os peritos internacionais, que em Portugal conseguimos perceber qual o valor, o montante que as entidades privadas investem em património cultural. E conseguem perceber que é um montante bastante elevado face com outros países, não quer dizer que eles não tenham esse montante, só não o conseguem contabilizar tão bem quanto nós fazemos aqui. E surpreendeu-os de certa maneira quando o que nós fazemos aqui, a nós também nos surpreende que isso os tenha surpreendido, desculpem lá aqui a sobreposição, porque nós usamos a metodologia de contas satélites que é idêntica àquilo que os outros países na OCDE e na União Europeia usam, portanto, a nós também nos surpreendendo que os tenha surpreendido essa questão, mas pronto, aqui... Portanto, há projetos, há financiamentos, achas que as instituições... aproveitam ou estão preparadas para entrar nesse mundo desses projetos e financiamentos? Como é? É uma excelente pergunta. Eu diria que Portugal tem sabido utilizar de uma maneira bastante musculada, eu até diria com bastante sucesso, aquilo que são os financiamentos que vêm para as administrações públicas, sejam elas locais ou regionais, ou até ao nível nacional. Porém, contudo, não obstante, vou usar aqui uma expressão do outro podcast, há um conjunto de participação mais deficitária naquilo que são as linhas de financiamento que não são geridas diretamente por entidades portuguesas, como são as linhas de financiamento diretamente a Bruxelas, dentro, por exemplo, de programas como Europa Criativa, ou Horizonte 2020, que agora se chama Horizonte Europa, ou outros programas como o Erasmus+, ou seja, Portugal não tem ainda, eu acho que também tem a ver com esta juventude ainda das organizações da sociedade civil em Portugal, que são jovens, não no sentido da idade, mas são pouco como uma democracia ainda jovem, não é? Tem 50 anos, ainda pouco amadurecida, com organizações de sociedade civil pouco robustas, com uma dependência ainda bastante grande daquilo que são as linhas de financiamento diretas, seja de Portugal, seja de dinheiro europeu financiado por organismos nacionais, quando a competição entre a escala dos 27 é um bocadinho diferente, ou seja, e aí percebemos que a participação passa sobretudo por serem parceiros e não chefes de fila ou líderes de consórcio, e ainda uma participação de organizações, sobretudo na área do património cultural, que é aqui que nos interessa, se calhar menos musculada, mas eu acho que também tem muito a ver com a debilidade do setor. E se calhar isso é importante explicar, que há uma debilidade, há poucas pessoas a trabalhar que fazem muitas coisas com pouquíssimo dinheiro. E não podemos exigir a essas entidades que têm um staff sobrecarregado, com um orçamento muitíssimo limitado, capacidade para se investirem em projetos que exigem, do ponto de vista do planeamento financeiro, do ponto de vista daquilo que é a disponibilidade para fazer uma candidatura de um calibre bastante elevado, essa disponibilidade para fazer esse trabalho. Porque ter uma pessoa que faça esse trabalho a tempo inteiro numa organização ainda é visto como um luxo, é mal interpretado, é pouco entendido esse perfil, e de alguma maneira também não é acompanhado do envelope financeiro necessário para fazer custo às despesas que são cofinanciadas. Há muitos projetos que são a 100%, é verdade, mas também há muitos outros que exigem cofinanciamento e que muitas vezes as organizações na área da cultura em particular não têm essa disponibilidade para responder. Joaquim Jorge, estamos quase a terminar o nosso programa, não sem antes também de te perguntar, como eu disse no início, que foste nomeado e recebeste o prémio APOM 2023 na categoria de mérito profissional na área da museologia. Como é que foi seres contatado pela APOM e devem ter informado que tinhas sido nomeado nesta categoria? O que é que tu sentiste naquele momento? Estavas à espera? Não estavas? Não estava de toda à espera, foi uma surpresa total. Quando me contactaram, acho que foi o
Pedro Inácio, provavelmente. Não, acho que foi mesmo o Dr. João Neto que me contactou. Certo. Eu até pensei, vai-me pedir ajuda para qualquer coisa, de certeza que vai ser preciso. E eu, claro, estou disponível para fazer o que fosse preciso. Ele primeiro convidou-me para estar lá o dia todo. Ele disse, olha, tenho alguma dificuldade em estar o dia todo, aliás, exatamente porque estou a trabalhar, mas tenta ver um momento do dia que eu possa estar, o que é que tu gostavas que eu fizesse, o que é que seria importante. Ele diz, acho que parece que o teu nome vai surgir. E assim, não digas isso, eu não me inscrevi em coisa nenhuma, não me ponhas nessa situação. Depois não percebi muito bem que prémio é que era, percebi que era um prémio individual, não percebi que nome é que ia ter, não fazia a menor ideia, não sabia se havia mais pessoas nomeadas ou não, portanto foi assim um bocadinho uma grande surpresa. Tentei contactar algumas pessoas que eu conheço para me tentarem dizer alguma coisa. Tenho que dizer que todas as pessoas que contactei disseram que não sabiam de nada e que mesmo se soubessem não iam dizer coisa alguma. Foi assim um bocadinho, ok, isto vai mesmo acontecer. E eu perguntei qual era o período do dia que seria mais indicado eu estar, se de manhã, se de tarde. E o João disse, vem mais da parte da tarde, depois do almoço, e foi o que eu fiz. E depois foi uma surpresa... Não no sentido de ser nomeado, sabia que ia ser nomeado, não sabia que prémio era, foi uma surpresa, e foi um painel de pessoas tão brilhante que, quer dizer, é extraordinário, não é? Estar ao lado da doutora Maria Jesus Monge ou de algumas outras figuras que lá estavam de um calibre daquele tamanho, e depois aparecer eu que nem sequer estou... nem me considero, do ponto de vista científico, um museólogo, no plena acessão da palavra, mas achei que a justificação que o João fez, e nisso foi cuidadoso, ele fez uma justificação pessoal, técnica e até da APOM, coletiva, daquilo que seria a razão pela qual cada um dos nomeados que lá estavam fizeram qualquer coisa, no ponto de vista da APOM, se calhar exagerado, do meu ponto de vista, mas elegante e bonito de ser colocado daquela maneira, em que de certa maneira explicou a razão pela qual que conjunto de coisas haviam sido realizadas pelas pessoas naquele exato momento para receberem aquela distinção nesta altura, há poucas semanas atrás. Pronto, e foi de facto foi um momento muito, muito extraordinário. Depois a APOM é sempre uma festa, porque nós vemos imensas pessoas que não estamos todos os dias com essas pessoas, não é? É sempre um momento de grande carinho entre os colegas. É uma festa, é mesmo uma verdadeira festa de colegas e de museus, e realmente a importância destes prémios é a motivação também e o reconhecimento do trabalho, mesmo perante as tutelas, não é? Sem dúvida, ou seja, os prémios têm a importância que têm, nós também temos de saber pôr isto no seu devido lugar, e temos também que perceber que isto é um marco num percurso, não é? Bastante grande, no meu caso, porque já tenho 51 e comecei com 18, mas também é uma espécie de impulso para o que vamos fazer a seguir, não é? Um conjunto de coisas que somos agora obrigados a fazer, se calhar melhor, as pessoas vão estar a olhar para nós de outra maneira, vão ter outra expectativa em relação à nossa prestação, portanto também nos obriga a estar um pouco com os músculos mais não é? Mais em sentido, mas com essa missão de orgulho, obviamente, mas também de capacidade de fazer com os outros, nós não fazemos nada sozinhos. Exatamente. Uma partida, porque vou-te pedir num minuto, que é o que nos resta, qual o teu sonho para os museus? Um minuto para os museus, o teu sonho. Isto é relativamente difícil assim de explicar, mas o meu sonho seria que os museus pudessem ser tão importantes e úteis e fundamentais na vida das pessoas como é ter uma casa, como é ter uma refeição, como é ter um teto, um abrigo, alguém com quem podemos partilhar as coisas que nos incomodam. Quando os museus ou as instituições culturais todas, das artes performativas aos monumentos, à arqueologia, conseguirem dar respostas às pessoas que consigam ser ecológica e humanamente equilibradas e que consigam trazer alguma desse potencial que temos em nós e que achamos que nunca conseguimos lá chegar, estamos a fazer um bom caminho.
Cumpriste um minuto. Muito obrigado, Joaquim Jorge. Foi uma honra ter-te aqui neste programa. Muitos parabéns pelo teu notável trabalho, de muita resiliência e proatividade. E, portanto, para ti um grande abraço museológico. Caros ouvintes, despedimos também de vós com um grande abraço museológico, ou seja, como já sabem, que é um abraço que se conserva. Nos sábados cada mês, a partir das 18 e depois na segunda-feira seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13 horas. Até para o mês que vem e estejam atentos.